Olá pessoal, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês e também para toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão bíblica da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Esta semana nós estamos aqui refletindo sobre um assunto que fala sobre ensina-nos a orar. Nós estamos aqui todos os dias, desde de segunda-feira, falando sobre ensina-nos a orar. E dentro deste assunto nós estamos trazendo aqui alguns exemplos bíblico de alguns personagens da Bíblia, como eles oraram a Deus, a forma e o modelo das suas orações. E temos aprendido muito nesta semana com este assunto que fala ensina-nos a orar, que nem, por exemplo, na segunda-feira nós falamos aqui sobre Ana, a oração de uma mulher angustiada. Nós falamos sobre isso, nós refletimos sobre a oração de Ana, de uma mulher angustiada. Nós falamos sobre isso na segunda-feira. Na terça-feira nós falamos sobre Neemias, a oração de um construtor. Falamos sobre Neemias na terça-feira, a oração de um construtor. E na quarta-feira, que foi ontem, nós falamos sobre a oração do fariseu e a oração do publicano. Então, esses métodos de oração, essas formas de orar desses personagens bíblicos, nós aprendemos muito com eles, porque às vezes nós entendemos, às vezes nós compreendemos que nós estamos orando da forma corretamente certa e às vezes nós não estamos. Então, o que é que nós fazemos para orarmos de uma forma corretamente e ordenada, para que nós possamos ter as nossas orações respondidas. E esses personagens bíblicos e esses modelos ou métodos que eles usaram para orar a Deus são coisas realmente extraordinárias. E nós só temos a ganhar com isso. Por exemplo, na segunda-feira, quando nós falamos de Ana, a oração de uma mulher angustiada, nós vemos realmente aquele contexto que Ana estava inserido, era algo realmente angustiante, doloroso. Dentro daquele contexto judaico, para uma mulher que não gerasse filho, que não desse filho, seria realmente muito humilhante e desprezada esta mulher. Então, por ela ser mulher de Elcana, e Elcana já ter outra mulher, por nome de Penina, a qual tinha vários filhos. Então, esta mulher Penina acabava realmente aproveitando do momento, da situação de Ana, e acaba realmente ali humilhando, zombando de Ana, por este motivo de ela não gerar filho. Mas a sua oração, a oração de Ana, ela foi uma oração de incomodação ao nosso Deus. Incomodação no sentido que ela fez de se humilhar, da aflição que ela estava passando, da angústia de alma. Então, a oração de Ana é uma oração realmente extraordinária, que ela nos ensina muito na sua oração. Ela nos ensina nos momentos que nós estamos sendo
desprezado, humilhado pelos nossos inimigos, quando nós chegamos a Deus e apresentamos o problema, porque qual era o problema que Ana estava vivendo naquele momento, naquele contexto? Era realmente, o problema que ela não poderia gerar filho. E quando ela ora a Deus, de alma amargurada e de aflição de espírito, Deus ouve a sua oração e ela acaba realmente gerando e dando à luz a filhos. Então é fantástico demais o que nós aprendemos na oração de Ana. Também Neemias, a oração de um construtor, é extraordinário a oração de Neemias, a forma de como ele começa a sua oração, a forma de como ele se chega na presença de Deus, é coisa extraordinária, é coisa tremendamente extraordinária. E também a oração do fariseu e do publicano. Nós vemos ali dois seres humanos subindo ao templo para orar a Deus. Nós vemos ali que um desses seres humanos, desses dois personagens que ia ao templo, que foram ao templo para orar, nós vemos que um se exalta, um se soberbe, um se glorifica, e nós vemos que o outro humildemente se humilha, e este é completamente exaltado, atendido pelo nosso Deus. Então a oração do fariseu e do publicano é algo realmente que nos traz a uma reflexão enorme. Por quê? Porque a oração do fariseu é uma oração realmente arrogante, egocêntrica, uma oração realmente que se exalta de uma forma realmente soberba, de uma forma arrogante, mas no mesmo momento ele acaba também humilhando também o seu semelhante. Então realmente que Deus nos ajude e nos livre desse tipo de oração, que é um tipo de oração que a possibilidade dela ser respondida é praticamente zero, porque é uma oração de soberba, uma oração de egocêntrico, uma oração de arrogância, uma oração de exaltação e também uma oração de desprezo do seu semelhante. E isso nos ensina muito que nós precisamos ter o grande cuidado nisso, e também o publicano com a sua oração humilhantemente realmente diante de Deus, uma oração completamente de humilhação, a oração do publicano. E Deus atende, que o próprio Jesus disse que este desceu justificado, ou seja, a oração do publicano ela foi atendida de uma forma perfeitamente extraordinária. Estamos aqui nesta quinta-feira para estarmos falando da oração sacerdotal de Jesus. Nós queremos aqui estar refletindo em poucas palavras sobre a oração sacerdotal de Jesus. No capítulo de número 17 do livro de João, verso 1 e diante, temos ali alguns versos que nos traz aí a oração sacerdotal de Jesus. No verso de número 1 até o verso de número 4, verso de número 9 até o verso de número 11, verso 17 até o verso 19 e verso 22 e 23 do capítulo 17 do Evangelho de João. Então a oração sacerdotal de Jesus, ela é uma oração realmente que nos traz uma alegria na alma. Por que a oração de Jesus nos traz alegria na alma? Porque nós não estamos esquecidos de Deus, nós não estamos abandonados, dado ao léu, ao desprezo, ao abandono. Não, a oração
sacerdotal de Jesus é uma oração realmente a qual mostra o quanto nós somos realmente importante para Deus. Então ele começa realmente na sua oração sacerdotal dizendo o seguinte: depois dessas coisas, levantou os olhos ao céu, Jesus, e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os quanto lhe deste. Olha que coisa tremenda. E a vida eterna é esta, que conheça a ti somente como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. Eu glorifico-te na terra e tendo consumado a obra que me deste para fazer, eu rogo por eles. Olha que coisa linda. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha que oração completamente, uma oração aqui especial que Jesus faz pelos seus discípulos e por todos aqueles que o aceitassem como seu único e suficiente Salvador. Jesus está aqui orando pela vida de cada um dos seus filhos. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Olha só, Jesus aqui, antes de ser crucificado, de ser levado lá ao matador para ser crucificado ali realmente, no lugar de toda a humanidade, ele faz esta oração realmente de uma forma extraordinária. Ele ainda continua dizendo no verso de número 11: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, ó Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me desse, para que seja um, assim como nós somos um. Essa oração sacerdotal de Jesus é uma oração que traz alegria muito grande ao nosso coração, porque Jesus apresenta todos nós, os seus discípulos, eles apresentam os seus discípulos a Deus, pedindo para que Deus guarde a vida deles, porque eles ainda estão no mundo. É isso que alegra grandemente o nosso coração, nessa oração sacerdotal de Jesus, que a oração realmente que nos dá prazer realmente de servir a Deus, porque nós estamos guardados mediante o pedido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele faz ao seu Pai, a Deus. Isto realmente é extraordinário. Não que nós estamos também sujeitos às diversidades da vida, estamos sujeitos sim, mas a oração sacerdotal de Jesus nos traz grandemente uma alegria enorme na alma e no coração, porque realmente são coisas realmente extraordinárias. E ele diz ainda, santifica-se na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só, Jesus pede a Deus que nos santifique, mas na verdade, na palavra dele, que a palavra dele é a verdade. Então, esta oração sacerdotal de Jesus, ela nos ensina realmente a reconhecer a grandeza, o poder de Deus, quando nós vamos realmente prostarmos diante dele, falarmos com ele, porque a oração aqui inicial começa Jesus glorificando a Deus, exaltando a ele e realmente também mostrando também o poder que Deus tem de operação sobre as obras do adversário.
Quando Jesus está falando aqui para guardá-lo, eles, os discípulos, os seus filhos, é porque o adversário, Satanás, tenta o tempo todo querer destruir a vida dos servos de Deus, a vida da igreja. Mas a oração que Jesus faz realmente é uma oração realmente maravilhosamente extraordinária para os seus filhos. Então ele continua ainda dizendo aqui: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e por eles me santifico e a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E eu dei-lhe a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e a mim, e que tens amado a eles como me tem amado a mim. Que oração extraordinária. Então é essa oração que nós precisamos realmente falarmos a Deus, orarmos a Deus, agradecer o seu nome e também orarmos um pelos outros. Essa oração sacerdotal nos ensina isso também, que nós devemos orarmos um pelos outros, a qual Jesus faz aqui nesta oração sacerdotal. Então, que Deus nos ajude e nos guarde. Refletimos aqui nesta manhã sobre a oração sacerdotal de Jesus, uma oração que nos ensina a nós reconhecermos ao Senhor dos céus e da terra como o único Deus verdadeiro, a reconhecer um Deus poderoso, a reconhecer um Deus que nos guarda, a reconhecer um Deus que nos santifique através da sua palavra, é que nós possamos a cada dia pedirmos isso na nossa oração. E também a oração sacerdotal que nos ensina que nós estamos orando um pelos outros, pedindo para que Deus guarde os nossos irmãos, guarda a nossa família, porque Jesus, na sua oração sacerdotal, ele traz tudo isso e nos ensina também diante dessa oração sacerdotal. Então, que Deus te abençoe e te guarde neste dia de quinta-feira de hoje, falando aqui nessa semana sobre ensina-nos a orar. Estamos falando esta semana, uma semana realmente maravilhosa, que nós temos muito de aprender com a palavra de Deus. Que Deus abençoe e te guarde, a você e sua família, neste dia de hoje de quinta-feira.